25 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Tendo ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada junto do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulon e terra de Neftali, terra que confina com o mar, país além do Jordão, Galiléia dos gentios. E este povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Desde então começou Jesus a pregar: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Segue-me, lhes disse, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os. Eles, imediatamente deixando a barca e o pai, o seguiram. Vejamos agora os ensinamentos da Catena Áurea sobre esta palavra viva do Evangelho. Vejamos o que Rábano Mauro nos ensina. Depois que Mateus falou dos 40 dias de jejum e da tentação de Cristo e do ministério dos anjos, em continuação prossegue dizendo: tendo ouvido que João fora preso. Segundo São João Crisóstomo, não se deve duvidar que isso foi permitido por Deus, já que ninguém pode fazer nada contra um homem bom se Deus não permitir. E prossegue: retirou-se para a Galiléia, isto é, separou-se da Judéia, para não antecipar o tempo oportuno de sua paixão, para dar-nos o exemplo de como devemos fugir do perigo. Não é censurável deixar de lançar-se contra o perigo, mas sim não permanecer firme de modo viril quando ele chega. Afastou-se da Judéia, apaziguando o ódio dos judeus e simultaneamente cumprindo a profecia e dedicando-se a pescar os mestres do mundo todo que residiam na Galiléia. Presta atenção também em como ele recebeu a razão de partir dos judeus em direção aos gentios. Com efeito, tendo aprisionado o precursor, impeliram Jesus a atravessar para a Galiléia dos gentios. Segundo Remígio de Alcherre, deixou uma, isto é, Nazaré, para convencer muitos, pregando e fazendo milagres, dando exemplo aos pregadores para que o escolham o melhor tempo e o lugar mais oportuno quando quiserem que sua pregação seja útil a muitos, de várias condições. E prossegue, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulon e terra de Neftali. Assim se encontra na profecia, como no tempo passado aliviou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No tempo futuro cobrirá de glória o caminho do mar, o além Jordão, a circunscrição dos gentios. Segundo as palavras de São Jerônimo, disse que no primeiro tempo foram aliviadas do peso dos pecados, porque Nosso Senhor pregou o Evangelho primeiramente nas regiões das duas tribos, mas agora obscureceu-se sua fé, visto que muitos judeus permanecem no erro. Aqui, o lago de Genazaré, no qual desemboca o Jordão, é chamado de mar. Em suas margens se encontram Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Corazim, região onde Cristo mais pregou. Ou, segundo os hebreus que creem em Cristo, estas duas tribos de Zabulon e Neftali foram escravizadas pelos assírios e a Galiléia ficou deserta, a qual o profeta diz que ficou aliviada porque suportava os pecados do seu povo. Mas depois todas as tribos que habitavam além do Jordão, na Samária, foram reduzidas à escravidão e dizem: agora a Escritura assegura isto, porque este povo foi
a primeira desta região a ser conduzida à escravidão. Ela foi também a primeira que viu a luz da pregação do Evangelho iniciada por Cristo. Segundo os nazarenos, quando Cristo veio, foi a primeira terra libertada dos erros dos fariseus. Depois, pelo anúncio da boa nova do apóstolo Paulo, foi aumentada, isto é, multiplicou-se a pregação nos territórios ocupados pelos gentios. Vejamos a glória de Santo Tomás. Estes diferentes nominativos se referem ao mesmo verbo, assim, dois pontos, terra de Zabulon e terra de Neftali, que estão no caminho do mar, além do Jordão, isto é, povo da Galiléia dos gentios que andava nas trevas. Segundo São Jerônimo, adverte que há duas Galiléias, uma que se chama dos judeus e a outra que se chama dos gentios. A Galiléia está assim dividida desde o tempo de Salomão, que deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, cuja parte se chamou depois de Galiléia dos gentios e as demais dos judeus. Também pode-se ler o outro lado do Jordão da Galiléia dos gentios. Assim direi, para que o povo que permanecia ou andava em trevas visse a luz, luz de nenhum modo pequena como a dos outros profetas, mas grande, ou seja, fala-se da luz daquele que diz no Evangelho, eu sou a luz do mundo, e prossegue, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Considero que entre a morte e a sombra da morte só há a seguinte diferença: a morte é própria daqueles que desceram ao inferno com suas obras, já a sombra da morte é própria daqueles que pecam, mas que ainda não saíram desta vida, porque se quiserem, podem fazer penitência. Segundo Rábano Mauro, alegoricamente, João e os outros profetas são a voz que precede o verbo. Depois que o profeta parou e foi preso, apareceu o verbo, cumprindo o que a voz havia dito, isto é, o profeta retirou-se para a Galiléia, isto é, das imagens à verdade, ou para a Galiléia, isto é, para a igreja, onde se verifica a passagem dos vícios para as virtudes. Nazaré quer dizer flor, Cafarnaum significa bela cidade. Deixou, pois, a flor das imagens para a qual significava o fruto do Evangelho, e veio à igreja, que é bela pelas virtudes de Cristo, e é marítima porque, colocada junto às margens do século, todos os dias sofre os furores das perseguições. Está colocada nos confins de Zabulon e Neftali, isto é, que é comum aos judeus e aos gentios. Zabulon quer dizer habitação da fortaleza, porque os apóstolos que foram eleitos na Judéia foram fortes. Neftali quer dizer alargamento, porque a igreja se estendeu por todas as regiões ocupadas pelos gentios. Segundo as palavras de Santo Agostinho, João, o evangelista, antes que Jesus fosse a Galiléia, falou sobre Pedro, André e Natanael e o milagre de Canaã da Galiléia, coisas que os demais evangelistas omitiram, referindo apenas em suas narrações que Jesus voltou à Galiléia, de onde se compreende que se passaram alguns dias nos quais ocorreram aquelas coisas acerca dos discípulos e que não incluídas por João. Segundo Remígio de Alcherre, mas deve-se compreender claramente o porquê de João dizer que Cristo foi até a Galiléia, antes que João Batista fosse conduzido à prisão. Porque, depois que havia convertido a água em vinho, e depois de haver descido a Cafarnaum, e depois de subir a Jerusalém, disse no Evangelho que João se regressou à Judéia e batizava, quando João Batista ainda não havia sido levado ao cárcere. Aqui se diz que, depois que João foi entregue, retirou-se para Galiléia. E isto também diz Marcos. Não se deve encarar isso como uma contradição, porque João descreveu a primeira vinda do Senhor até a Galiléia, a qual se deu antes do encarceramento de João Batista, mas fez menção da segunda vinda, quando diz, deixou a Judéia e foi para outra
vez para a Galiléia. Os demais evangelistas falam somente sobre esta segunda vinda à Galiléia, a qual foi posterior ao encarceramento do Batista. Segundo Pseudo-Crisóstomo, deve-se pregar a justiça de Cristo àquele que pode contrariar seu ventre e que despreza as coisas deste mundo e o que não deseja a vanglória. Por isso se diz, desde então começou Jesus a pregar, isto é, desde que, tentado, venceu a fome do deserto, desprezou a avareza no monte e repeliu a vanglória no templo. Começou a pregar desde que João foi trancado na prisão, porque se tivesse começado a pregar quando pregava, João, na mesma época, teria tornado este último, João Batista, sem valor, e a pregação de João teria parecido supérflua se comparada à de Cristo. Assim sucede com o sol e a estrela da manhã. Quando aparecem juntos, o sol esconde a graça da estrela. Nossa, que lindas palavras! Segundo São João Crisóstomo, por isso não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque temeu que o auditório se dividisse, ou, não tendo Batista feito nenhum milagre, toda a gente seria arrastada para Cristo pelos milagres. Segundo Rábano Mauro, nisto se manifesta também que ninguém deve desprezar a pregação de um inferior, de onde diz o apóstolo, se for feita qualquer revelação, a algum dos assistentes cala-se o que fala primeiro. Segundo São João Crisóstomo, Cristo inicia sua pregação de modo sábio, não de modo a espenizar a doutrina de João, mas para confirmá-la e demonstrar a veracidade do seu testemunho. Segundo São Jerônimo, nisto mesmo demonstra que ele era filho do mesmo Deus, de quem o Batista havia sido profeta, e por isso se diz, fazei penitência. Segundo São João Crisóstomo, veja que nesta pregação nada diz de si mesmo, coisa que em verdade era muito conveniente, porque ainda não tinha uma opinião decente sobre ele. Começando, pois, não disse nada grave e oneroso, como havia feito Batista, que o machado estava preparado para cortar a árvore e outras coisas semelhantes, mas no princípio anunciou coisas benignas, evangelizando o reino dos céus. Segundo São Jerônimo, também pode-se dizer, em sentido místico, que tendo sido preso Batista, Cristo começou a pregar, porque, uma vez terminada a lei, consequentemente nasceu o Evangelho. Segundo Pseudo-Crisóstomo, Cristo chama os apóstolos antes de dizer ou fazer alguma coisa para que nada se lhes oculte, nem das palavras, nem das obras de Cristo, para que depois possam dizer de modo fidedigno, não podemos deixar de dizer o que vimos e ouvimos. A partir daqui disse, caminhando ao longo do mar da Galileia. A glosa de Santo Tomás de Aquino. Convenientemente, o que há de pescar pescadores vai por todos os lugares onde há pesca, e por isso prossegue. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Vejamos Remígio de Alcherre. Viu não tão corporalmente como espiritualmente, examinando atentamente os seus corações. Segundo São João Crisóstomo, chamou-os quando estavam em suas ocupações, manifestando que convém antepor o seguimento de Cristo a todas as ocupações, de onde prossegue 2 que lançavam a rede ao mar, coisa que dizia respeito ao ofício deles, pelo que se segue, pois eram pescadores. Vejamos Santo Agostinho. Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador,
mas ganhou o imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, vem antes dele. Segundo Pseudo Crisóstomo, os artesãos profetizavam com seu trabalho a graça da dignidade futura, porque assim como quem lança a rede sobre a água e não sabe que tipo de peixes pegará, assim o doutor, quando lança as redes de sua palavra sobre o povo, não sabe o que hão de aproximar-se de Deus. Contudo, quem quer que Deus desperte, aderirá à sua doutrina. Glosa de Santo Tomás. Não tanto com os pés, quanto com o afeto e a imitação, e eu vos farei pescadores de homens. Segundo São Gregório Magno, Pedro e André não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre. Nada tinham ouvido sobre o prêmio eterno e, contudo, com uma única ordem do Senhor, esqueceram-se de tudo o que pareciam possuir, de onde se segue. Eles, imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Nisto devemos ver antes o afeto que os bens, pois muito deixou quem nada conservou para si. Muito abandonou quem renunciou com suas coisas às concupiscências. Os que o seguiam deixaram tanto quanto podiam apetecer os que não o seguiam. Nossos atos exteriores, por menores que sejam, são suficientes para Deus, e não se considera quanto seja o sacrifício que custam, mas de quanto é retirado. O reino de Deus não tem preço calculado, mas vale tanto quanto tens. Segundo Pseudo Crisóstomo, os discípulos nomeados não seguiram Cristo buscando a honra dos sábios, mas o benefício de seu trabalho. Conheciam quão preciosa é a alma humana, quão grata é a sua santidade na presença de Deus e quão grande é a recompensa oferecida. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Nestas coisas se mostra um modelo para aqueles que deixam suas posses pelo amor de Cristo. Oferece-se também uma lição àqueles que desprezam até os afetos carnais em favor de Deus, de onde se diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos. Observa que os chamam de 2 em 2, como se lê em outro lugar, como os mandou também pregarem em duplas. Segundo São Gregório Magno, até o ponto em que nos insinua que aquele que não tem caridade em relação ao outro não deve tomar para si o ofício da pregação. 2 são os preceitos da caridade, e esta não pode dar-se com menos de 2 pessoas. Vejamos Remígio de Alcherre. Do ponto de vista místico, designa-se este mundo pelo mar, em atenção à amargura de suas águas e à sua agitação. A Galileia é interpretada como volúvel ou roda e representa a volubilidade do mundo. Jesus andava junto ao mar quando veio viver entre nós por meio da encarnação, porque tomou da Virgem não a carne do pecado, mas a semelhança da carne do pecado. Por estes 2 irmãos se designam os 2 povos que foram criados por Deus Pai, os quais ele, Cristo, viu quando os olhou de modo misericordioso. Por Pedro quer dizer conhecedor, e é dito Simão, isto é, obediente. Designa-se o povo judeu, porque conheceu a Deus por meio da lei e o obedeceu por meio de seus preceitos. André quer dizer viril ou formoso, e por ele se entende o povo gentio, que, tendo conhecido Deus, persevera de modo viril na fé. Chamou a nós de povo quando enviou seus pregadores, dizendo: vinde após mim, isto é, abandonai o enganador e segue o Criador. Os apóstolos foram constituídos como pescadores de homens, isto é, pregadores a partir destes 2 povos, tendo deixado os navios, isto é, os desejos carnais e as redes, ou seja,
as concupiscências do mundo, seguiram Cristo. Por Tiago, entende-se também o povo judeu, que derrubou o demônio pelo conhecimento de Deus. Por João, entende-se o povo gentio, que se salvou unicamente pela graça. Zebedeu, a quem deixaram, e se entende como fugitivo ou caído, significa o mundo que passa e o demônio que caiu do céu. Por Pedro e André, que lançaram as redes ao mar, designam-se aqueles que são chamados por Deus na primeira idade, lançando do navio de seus corpos as redes da concupiscência carnal no mar deste mundo. Por Tiago e João, que remendam as redes, designam-se aqueles que vêm a Cristo depois dos pecados e em presença das adversidades, recuperando o que perderam. Que estas palavras desse Santo Evangelho ecoem em nossos corações e perdoem os nossos pecados.